Certo. O senhor vai ser ouvido a respeito de uma petição que o senhor atravessou num processo que está ocorrendo aqui na Justiça Estadual, segundo a vara do Juizado Especial Civil e Criminal, onde o senhor falou o seguinte, abre aspas, falta o quê para instalarem um tribunal de exceção na comarca de Dourados, Mato Grosso do Sul? Peço auxílio ao pedófilo, purificador de crianças e ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele é especialista em totalitarismo. Com base nessa declaração do senhor, o caso foi comunicado ao Supremo Tribunal Federal, né, e, por sua vez, sucedeu a instauração de inquérito policial. Lembrando que o senhor tem direito de permanecer em silêncio, minha pergunta é para o senhor, a primeira é o seguinte, qual é a profissão do senhor? Hoje, servidor público municipal. Servidor público municipal? Sim, hoje. Tá. Essa petição que foi atravessada nesse processo é de autoria do senhor? Está nos autos do processo, assinado digitalmente. Tá. O senhor tem mais alguma coisa a dizer sobre esses fatos? Bom, eu represento criminalmente contra a República Federativa do Brasil no Tribunal Penal Internacional no âmbito do caso ATP-CR 273/2018. E desde 6 de dezembro de 2018, o Tribunal Penal Internacional pediu para eu ser ouvido pormenorizadamente acerca das denúncias contra milhares de agentes, servidores e autoridades públicas, inclusive membros da Direção-Geral da Polícia Federal e do STF, STJ, STM, Presidência da República e por aí vai, deputados federais e senadores. Isso aí é mais uma tentativa de ataque sistematizado, patrocinado por esses psicopatas e genocidas do STF, para tentar facilitar e encobrir crimes graves, crimes hediondos em território brasileiro. Como eu já denunciei isso para a Procuradoria-Geral da República, Direção-Geral da Polícia Federal, Presidência da República, Ministério de Direitos Humanos, Congresso Nacional, leia-se Senado Federal e deputados federais, todos. Levei ao conhecimento do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, depois ao André Mendonça, né? Procuradores da República, Raquel Dodge, Rodrigo Janot, Augusto Aras. Esgotadas todas as possibilidades em território brasileiro, acionei o Tribunal Penal Internacional. Quando da posse do presidente Jair Messias Bolsonaro, em 2019, dei ciência dos fatos para ele envolvendo diversas denúncias. Sr. Glausto, por gentileza, que aqui o objeto da investigação não diz respeito às denúncias que o senhor diz ter feito, né? O objeto da investigação aqui é específico e limitado ao que eu narrei para o senhor. Compulsando os autos, também eu verifico que não foi apreciado pelo STF, mas as folhas 434 também consta o seguinte, como disseram os genocidas e pedófilos Barroso e Randolph Rodrigues, perdeu o mané. Essas afirmativas também são do senhor, né? Delegado, o que a Polícia Federal quer fazer? O senhor quer apurar os fatos? A Polícia Federal é o seguinte... a Polícia Federal já denunciei. Eu quero saber o que você, o delegado federal, quer fazer. O senhor quer investigar crimes graves, doa quem doer, ou o senhor vai apenas pincelar o que interessa? Aqui é o seguinte, se o senhor tiver prova de crime grave, o senhor protocole, represente, será apurado no inquérito específico. O inquérito que eu narrei a numeração para o senhor, ele tem um objetivo específico e limitado, que é esse que eu já lhe expliquei. Isso não merece prosperar, delegado. Isso aí é um ataque sistematizado contra mim. Isso é crime grave e o senhor não tem obrigação de seguir uma ordem da direção-geral que está sendo denunciada por mim. A direção-geral já passou para o senhor que eu tenho denúncias contra todos eles lá? Como que a direção-geral pode... Eu acho que o senhor não entendeu a dinâmica do oitivo, então eu vou explicar para o senhor. Eu pergunto, o senhor responde, não o senhor pergunta para o delegado. O senhor está tumultuando um ato processual, igual o senhor fez nesse processo. O senhor está... Minha pergunta foi limitada e específica. E o senhor vai responder que está sendo perseguido, é isso? A resposta do senhor é essa? Eu vou dizer a resposta para o senhor minha. Eu me reservo no direito de só responder na presença de representantes dos escritórios do Tribunal Penal Internacional e da Corte Americana de Direitos Humanos e revogo e solicito como medida cautelar de emergência os artigos 19 e 20 do Decreto 8.604 de 2015, que promulgou no Brasil o Acordo sobre Imunidades, Facilidades e Privilégios do Tribunal Penal Internacional. Na presença de representantes da Corte Americana de Direitos Humanos e do Tribunal Penal Internacional, nos termos do Estatuto de Roma, Decreto 4.388 de 2002, a qual subsidia o Código de Processo Penal que o senhor citou para poder me convocar, fazer a minha convocação, esse Estatuto de Roma, ele subsidia e é soberano ao Código de Processo Penal que o senhor está usando e o Código Penal que o senhor também está usando. Então, a recomendação 123 do Conselho Nacional de Justiça de 7 de janeiro de 2022 já disse que
que os juízes deverão cumprir e fazer cumprir os tratados e convenções internacionais e a jurisprudência da Corte Americana de Direitos Humanos e de outros tribunais onde o Brasil é signatário. Eu entendo que isso é mais uma tentativa de ataque sistematizado contra este cidadão que possui um pensamento político e ideológico diferente desses senhores, e eles usam e abusam de seus poderes e prerrogativas usando a Polícia Federal como milicianos dele. Isso é crime. Agora eu vou discutir com quem? Porque o senhor está querendo, eles pincelaram o que eles querem. Deixa eu só ver se eu entendi. O senhor falou que a Polícia Federal é utilizada como miliciano numa referência específica a essa autoridade que está fazendo a oitiva do senhor? Não, estou generalizando. Eu não conheço o senhor. Eu nunca interagi. Eu fiz alguma denúncia para o senhor. Aí na unidade da Polícia Federal, onde o senhor está lotado, em Dourados, eu compareci aí em 2022, falei com o delegado Glauco, que era o delegado de plantão, me parece que foi transferido para o interior do estado de São Paulo, e fiz denúncias e solicitei o apoio da Polícia Federal para efetuar a prisão em flagrante de crimes graves contra Alexandre de Moraes. Ele me ouviu, entendeu a gravidade dos assuntos e foi buscar o apoio com o delegado-chefe substituto daí. O delegado-chefe substituto me ameaçou de prisão, eu ameacei ele de prisão também, aí ele virou as costas para mim e deixou a coisa para lá. Então, com que moral, com que conduta ética e moral a Polícia Federal irá agir contra este cidadão se todas as denúncias que eu faço contra os seus pares vocês blindam e protegem? Renato Sayão Dias, corregedor da Polícia Federal. Diretores da Direção-Geral da Polícia Federal, quando a Dilma... Glaudston, eu vou encerrar a oitiva, porque está virando outra coisa. É o que eu não expliquei para o senhor. Mas eu estou fazendo denúncias para o senhor, denúncias graves, sim, de flagrante da Direção-Geral da Polícia Federal. Que não expliquei para o senhor. Estou com a palavra agora, a palavra do senhor está cassada por enquanto. Que não expliquei para o senhor. Se o senhor tiver prova de algum crime, o senhor tem que protocolar e vai ser dado encaminhamento. Aqui, o objeto é específico. Tá certo? Então, eu vou estar encerrando a gravação da oitiva, porque já descambou para outro lado. O senhor tem mais alguma coisa a dizer? Se o senhor puder ser sucinto, então, na explicação do senhor, só para a gente não se alongar, quando o objeto é bastante limitado, 3 linhas. Ok. Então, senhor delegado, tudo isso que eu quero te permitir o exercício do direito à palavra, Glaudston, agora a gente não pode se estender para outro âmbito. Se o senhor está narrando denúncias que o senhor teria feito uma série de órgãos e âmbitos, e essa questão não é objeto disso daqui. Então, a gente tem que ser específico, tá certo? Eu vejo que o senhor fez uma manifestação pedindo celeridade, pedindo observância de uma série de princípios aqui junto ao judiciário. Esses mesmos princípios são aplicáveis no inquérito. A gente tem que ter celeridade, a gente tem que ter objetividade. Aqui o objetivo é esse. Então, eu quero permitir o exercício da palavra do senhor, mas sem que a gente descambe para análise de fatos que, como o senhor já ponderou, são analisados em outros âmbitos. Então, se o senhor pudesse se manifestar de forma sucinta para a gente poder encerrar, eu agradeço. Bom, delegado, então eu vou concluir assim. O que o senhor falou para eu fazer representações, eu já fiz a todos os órgãos públicos deste país, inclusive a Direção-Geral da Polícia Federal. São várias as representações, inclusive aí nessa unidade da Polícia Federal em Dourados. Só que vocês não investigam. Quando eu digo vocês, eu estou generalizando, estou falando da Polícia Federal. Não investiga, porque envolve seus próprios pares. E aí vocês pincelam coisas que lhes convém, omitem outras e vêm com isso que o senhor falou para mim. Aqui o assunto é específico. E quando é que vocês vão investigar vocês? E eu recorro a quem para que vocês investiguem vocês? Se eu denuncio para vocês, vocês arquivam. Se eu vou aí, vocês me ameaçam de prisão. Eu não consigo entender isso dentro da dinâmica do ordenamento jurídico brasileiro. Eu tenho dificuldade de compreender esse ataque sistematizado contra mim. É só isso que está acontecendo. Isso aí eu estou denunciando para o senhor. Isso aí é mais uma tentativa de uso da Polícia Federal Brasileira, no caso o senhor, como um instrumento de ameaça, coação, retaliação contra este cidadão. São várias as vezes que eu cumpri. Essa é mais uma, só isso. E todo o resto que está nos autos do processo aí. As gravíssimas violações de direitos humanos envolvendo 3 juízes e 4 promotores, que tentaram, inclusive, atacar a minha saúde física e mental. Está nos autos que o senhor está mencionando aí. Está tudo relacionado nos autos. O que a Polícia Federal faz? Ela não vai investigar isso? Estou à disposição do senhor para trazer... Olha, tem documento aqui para o senhor passar 5 anos aí investigando e vai cair gente para tudo quanto é lado. Não só no Brasil, como fora. Estou à disposição. Estou à disposição. Mas de quem, delegado? De quem aqui no Brasil? Ok? Então, assim... Vai encerrar a noitiva, senhor Glaudston. Eu agradeço pelo comparecimento. O ato foi gravado, está à disposição do senhor.